galerinha, estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Grande Guerra. Lembra que na última aula eu falei um pouquinho sobre as políticas de aliança, quando o assassinato de um arquiduque fez com que essas políticas elas fossem acionadas, né? Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, que era aliada à Rússia. Como eles eram de grupos rivais, de alianças diferentes, isso fez com que cada grupo, cada lado, acionasse os países que faziam parte da sua aliança. E aí a gente tem início ao confronto armado. Esse confronto armado ele foi marcado por algumas fases. A primeira fase é a que a gente chama de guerra de movimento. Então, como você pode imaginar, a movimentação das tropas, em geral, para as suas fronteiras. E as fronteiras elas são essenciais até hoje para os países, porque as fronteiras delimitam o espaço entre um país e outro. Então esses países que eram rivais e eram vizinhos, eles fazem esse deslocamento das suas tropas para as fronteiras com dois objetivos. Primeiro, garantir a proteção da sua fronteira, impedir que os inimigos invadam, entrem no seu país. E, obviamente, o grande objetivo era usar as tropas para invadir o outro país e assim ir aumentando seu território e começar a vencer a guerra. Então a primeira fase, ela foi em 1914, ela foi mais ou menos alguns meses, que foi esse período de movimentação, até novembro. Em novembro a gente começa uma segunda fase dessa guerra. Esse segundo momento ele foi marcado pelas Guerras das Trincheiras, que foi de 1914 a 1917. Durante 3 anos, os soldados eles viveram nas trincheiras. O que são trincheiras? São grandes valas escavadas na terra onde eles moravam. Algumas dessas valas tinham quilômetros de extensão e muitos metros de profundidade. O objetivo era você proteger os soldados, obviamente, e às vezes, na madrugada ou à noite, eles tentavam invadir o território inimigo. Então os soldados eles viviam nessas trincheiras, que eram espaços insalubres. Não tinha banheiro, então as necessidades físicas elas eram feitas em valas, o que atraía ratos, baratas, uma série de insetos, o que atraía muitas doenças. Além disso, como nessa época o transporte ele era muito limitado ainda, o que acontecia? Nem sempre chegava comida nessas trincheiras. Às vezes eles ficavam dias e dias com pouca comida, ou com uma comida que já estava quase estragando, e mesmo assim eles tinham que comer, senão eles morreriam. Vários estudos apontam que a mortalidade nessas trincheiras ela foi gigantesca, por disenteria e por infecções, por uma série de outras doenças, porque eles tinham que viver nesse espaço, às vezes não tinha médico, não tinha uma série de remédios que a gente tem hoje em dia, então a mortalidade era gigantesca nessas trincheiras. O ano de 1917 foi muito importante para os caminhos da guerra. Nesse ano, a Alemanha declarou que qualquer país que estivesse transportando suprimentos para os seus aliados seria considerado suas inimigas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que era um grande parceiro da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, eles faziam esse transporte de armas, suprimentos, matérias-primas, uma série de coisas que eles precisavam. Porque, como os países estavam em guerra na Europa, eles pararam sua grande produção. Então, eles se viram obrigados a comprar uma série de produtos de outros países, especialmente os Estados Unidos. E aí o que acontece? Nesses transportes, os Estados Unidos vão ter alguns navios naufragados pela Alemanha. Então, mediante a isso, vai ser a desculpa que os Estados Unidos vai usar para entrar na guerra. Em 1917, a Alemanha era apontada como uma grande vencedora da guerra. Ela já tinha dominado a França e ela estava se expandindo. Em 1917, a Rússia também abandona a guerra porque estava passando por uma revolução, né? A Revolução Russa. Então, a aliança Inglaterra, França e Rússia ficou muito enfraquecida. E aí os Estados Unidos
caso perdessem esse seu grande aliado, eles ficariam com grandes problemas econômicos. Porque entendo o seguinte, durante toda a guerra, os Estados Unidos vendeu produtos para os seus aliados, Inglaterra, França. Se esses países perdem a guerra, eles não vão ter como pagar as suas dívidas. Então, temendo a derrota dos seus aliados, os Estados Unidos vai entrar na guerra em 1917, vai enviar navios com soldados, armamentos, suprimentos, e essa ajuda norte-americana, ela vai marcar a vitória desse grupo, dos seus aliados. E obviamente que sempre me perguntam sobre o Brasil nessa situação toda. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil manteve-se neutro. O que é isso? Ele não deu apoio nem para a Tríplice Entente, nem para a Tríplice Aliança. Por que não? Porque o Brasil não queria prejudicar a sua exportação de café. Então ele acreditava que, mantendo-se neutro, ele poderia continuar vendendo seus produtos para todos os países. Só o que vai acontecer? A Alemanha, ela começa a afundar uma série de navios que transportavam suprimentos para os seus inimigos. Além de navios americanos, eles também vão afundar navios brasileiros. Mediante esse ataque, o governo brasileiro decide entrar na Primeira Guerra Mundial, aliando-se à Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Como o Brasil, a gente não tem, né, no nosso histórico, uma prática beligerante, eles vão mandar nessa Primeira Guerra Mundial uma pequena frota. Nessa frota eles vão enviar médicos, medicamentos, suprimentos, matérias-primas, para tentar ajudar os seus novos aliados. Claro que essa entrada na guerra, ela foi associada também com os interesses americanos, norte-americanos, né, que era a grande aliada do Brasil. E nesse momento, os Estados Unidos ele crescia muito como uma potência mundial. Por quê? Como a Europa estava abalada, os Estados Unidos ele começa a suprir esse papel de grande potência. Então, galerinha, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. E no próximo e último vídeo sobre a Guerra Mundial, esse resuminho, eu vou falar um pouquinho sobre a terceira fase, o fim da guerra e o Tratado de Versalhes. Até a próxima!